Queria convidar o Magnus Arantes, da HBS Alumni Angels of Brazil, para compor a mesa, e o Antônio Botelho, da Gávea Angels, para que a gente possa conversar um pouco sobre o que está acontecendo em investimento anjo. Acho que são pessoas que têm uma experiência enorme, têm vivido esse desafio na prática, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, gente, primeiro assim, muito obrigada. Eu acho que, mais do que eu contar um pouco a história da Gávea, contar um pouco a história da HBS, Alumni Angels of Brazil, eu falo agora o nome inteiro. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre a rede de investidores anjo, qual é a história de vocês, o que está acontecendo. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Maria Rita, do Castro, né? Um grande prazer estar aqui. A gente vê, digamos, uma atividade que a gente começou lá 10 anos atrás, né, que você tem uma nova geração e um grupo novo, né, investindo nessa ideia, investindo nessa atividade. Né. Então, a história da Gávea começou mais ou menos há 10, 11 anos atrás, né, na verdade mais, eu sou pesquisador nessa área. Em 1999, fiz a primeira pesquisa de anjos, sobre anjos no Brasil. Na época o pessoal dizia, você é maluco, não existe anjo no Brasil. Mas eu atuava como professor na PUC e via que tinha gente fazendo investimento anjo. Então, foi a partir, digamos, de uma curiosidade acadêmica, né, que junto um grupo lá da PUC, a gente criou a Gávea Angels, junto com a criação de outras instituições, como a BGK, junto com o Linder, que está aqui. Então, fazia parte de uma tentativa de tentar montar um ecossistema naquela época, num momento difícil. Né? Então, a Gávea Angels surgiu em 2003, fez o primeiro investimento em 2004, e no período 2004 a 2010 fez só 4 investimentos, em função do que a gente falou aí em relação às condições no mercado brasileiro, né? Dificuldade de você manter, digamos, investidores anjos. E de 2010 para cá a gente tem feito a chamada retomada da Gávea Angels. A gente passou de 6 membros para cerca de 34 membros hoje em dia, sendo que nos últimos 3 anos a gente fez 10 investimentos e temos a previsão de fechar 8 investimentos esse ano. Já estamos com 4 praticamente fechados até agora. Então isso é mais ou menos uma visão rápida do como é que tem feito aí. Muito bacana, né? Uma história assim muito longa. Se tem alguém que é cabeça branca, como diz o Nakagawa, e investimento anjo é você, né, Botelho? Muito bacana. Acho que agora o Magnus podia contar um pouco também pra gente. A nossa história é um pouco mais recente, né? Na verdade, é um grupo de investidor anjo que é formado por ex-alunos de Harvard. Então, isso começou de maneira standalone na Califórnia, na França e na Inglaterra, 6, 8 anos atrás, mais ou menos. Aí, há 3 anos, eles resolveram organizar no mundo inteiro. Então, hoje tem 14 grupos em 8 países diferentes. Logicamente, nos Estados Unidos tem mais, né, nos principais lugares. Boston, Nova York, Vale do Silício, etc. E tal. A gente organizou aqui no Brasil. Então, a gente começou faz 2 anos. O primeiro ano foi estudando como é que a gente tinha que fazer para adaptar o modelo, que aqui no Brasil não tinha. A gente sabia que se copiasse e colasse um negócio americano aqui não ia funcionar igualzinho, nunca funciona igualzinho. E aí, então a gente fez uma série de interações com vários ex-alunos para conseguir definir como é que ia ser o nosso modelo. A gente lançou no começo do ano passado, então esse ano é o nosso 2º ano de operação. A gente tem 82 membros ativos do nosso grupo. A gente faz uma reunião cada 6 semanas para digerir 3 projetos. Estruturado em 4 comitês, um comitê de screening, que faz screening do projeto, um comitê legal, que precisa, né, advogados, vocês já viram. Uma parte administrativa, financeira. Agora, recentemente, a gente contratou uma pessoa, que é a Helene, que está ali, que é a nossa Executive Director. E tem uma parte de mentoring, que é a nossa função também, embora seja ex-alunos, é coligado com a escola, então a escola tem uma função educacional, a gente tem que ter uma função educacional também. A gente faz mentoring em algumas empresas, a gente selecionou algumas empresas no ano passado, oriunda do Desafio Brasil. Esse ano a gente pegou várias do pipeline mesmo e está trabalhando. Tem um programa de mentoring da própria escola também, que a gente faz parte, mas isso daí é mundial. E fora essa estrutura do Brasil, tem uma estrutura global que é coordenada, então tem um board global que está na Califórnia, mas assim é virtual, porque a gente no mundo inteiro também faz parte, que é para organizar todos esses outros, então tentar fazer deal syndicated e coisas que o vale, e a relação com a escola. Então, a gente praticamente fechou o investimento no finalzinho do ano passado,
levou 3, 4 meses discutindo o documento, e no final o empreendedor resolveu não assinar o documento, foi uma pena para a gente, ainda bem que não estava anunciado. E aí agora a gente fechou um outro investimento, esse também não está anunciado, mas esse pelo menos está fechado. E tem mais uns 2 no forno em análise e assim vai. Muito bacana. Eu acho que a gente, assim, na fala de vocês, né, tem muitas coisas que já passaram por aqui, mas que eu acho que, assim, para quem é rede de investidor anjo, percebe na prática. Então, eu queria que vocês contassem um pouco quais são as principais dificuldades que vocês percebem com isso, né? São 2 grupos ativos de investimento anjo, isso é raro no Brasil e a gente sabe disso. Então, o que está acontecendo? O que torna mais difícil para que essas pessoas que querem, que têm essa intenção de fazer investimento anjo, realmente efetivem os investimentos? Eu acho que uma dificuldade é que vocês estão dando uma grande colaboração anjo do Brasil, né, de botar em evidência o investimento ágil. Né? As redes regionais são sempre isoladas, né, então você está sempre trabalhando no nível local. Né? Eu acho que um problema que foi relacionado anteriormente também, né, que tem a ver com isso aqui, é de a gente adensar mais a quantidade de eventos. Nós mesmo na HB fizemos eventos que até o Cássio acabou não podendo ir na última hora, mas tem uma representante, né, uma jornada de anjos de novembro do ano passado, que a gente deve repetir esse ano. Então a gente precisa multiplicar essas instâncias para os anjos se conhecerem, até para gerar eventualmente mais syndication, né, que é uma coisa que precisa melhorar o volume de investimentos que a gente faz, né, então aumentar a qualidade também desses investimentos. E outra coisa que falta, eu acho, né, um pouco a natureza também desse evento aqui, né, é você capacitar os investidores anjos. A gente fala muito de capacitação de empreendedores, que eu estava falando com o Marcos, que também acho que é um grande buraco, é a capacitação de empreendedores, é uma coisa que eu também feito o Rodrigo, eu me bato com o governo há 15 anos falando isso, né, desde que a FINEP começou a montar o programa Inovar, eu falava, vocês estão dando dinheiro para fundo e cadê os empreendedores, né? E 15 anos depois a gente continuou com o mesmo problema, que você não capacita empreendedores no Brasil. Então a gente tem muito dinheiro, começa a ter muito dinheiro e não tem empreendedor. Mas por outro lado agora, como foi comentado anteriormente, a gente precisa começar a capacitar os anjos também. Então, esses eventos fazem uma parte dessa capacitação, mas a gente precisa formalizar isso. Então, eu queria aproveitar também e já convidar vocês que a gente vai fazer um curso de capacitação junto com a Angel Capital Association, talvez em outubro, né? Então vai ser uma oportunidade de capacitar um grupo grande de investidores anjos, tanto iniciantes quanto mais especializados. Então, eu vejo a capacitação dos investidores é um ponto principal. E a gente também aumentar a densidade, digamos, do relacionamento entre as redes, né? Como a gente já vocês estão fazendo, nós estamos fazendo, buscando contatos, participando de um evento do outro, né? Para a gente cada vez mais fazer mais, talvez, syndication com investimentos, né? Para aumentar o nosso ticket médio, né? E porque o gap no Brasil continua crescendo, os fundos de capital semente estão subindo, o fundo de capital de risco já subiu, e o gap está cada vez maior. Então, cada vez tem uma dificuldade para os empreendedores aí, o custo, digamos, de você fazer várias rodadas acaba ficando caro. Então, a gente tem que aumentar esse syndication. A gente também tem trabalhado com vários grupos da América Latina, né? No sentido de aumentar esse syndication também a nível da América Latina. Então, são algumas das questões que eu vejo. Muito bacana, e adorei a ideia do curso. Eu vou estar lá, já estarei lá. Parceiros assim. também. Vai ser muito bacana. E você, Magnus, o que você vê? Eu acho que o maior desafio é o empreendedor e os projetos, né? A gente avalia bastante coisa, não vem nada redondo, assim, tudo falta uma peça, ou 2 ou 10, é complicadíssimo, assim, tipo, conseguir avaliar um negócio que você realmente se sinta confortável para investir, né? Então, vai desde coisas que a gente considera como alucinações, né? O cara chegar com um PowerPoint, mostrar que, sei lá, vou vender comida para cachorro e isso aqui vale 10 milhões. Eu falo assim, pô, amigo, mas 10 milhões, cara? E daí quero que você me dê 1 milhão e daí eu vou ver o que eu vou fazer. Então, pô, tá bom. E ainda é 1 milhão de cash out, né? De vez em quando eu ouço até a gente querendo cash out na primeira rodada de anos. Então, assim, acho que, lógico, eu estou usando exemplos extremos, nada contra a comida para cachorro, a gente até está avaliando um negócio relacionado com isso. Só peguei esse exemplo. Não tem nada contra ninguém, pelo contrário. Mas acho assim, falta muita maturidade para o pessoal chegar com projetos realmente consistentes, que o cara quer trabalhar, quer pegar um dinheiro / um apoio. A gente não dá só dinheiro, né? A gente dá dinheiro e apoio. A nossa rede, sei lá, sou suspeito para falar, mas sim, tem um pessoal razoavelmente capacitado, muita gente bem posicionada no mercado, a gente tem condição de abrir porta, de ensinar, de apoiar, mas assim, o cara tem que estar preparado para aquilo, e isso não tem, ou praticamente não tem, ou se tem, não chega para a gente, entendeu?
Então, de repente, a gente pode estar mal posicionado também. A gente vai fazer, já que está fazendo marketing de eventos, a gente vai fazer um evento dia 20 de setembro. Parte disso é tentar capacitar um pouco mais o mercado. Então, vai vir 3 professores da escola para cá para fazer painel, a gente vai colocar empreendedor local e etc e tal, e na parte da tarde fazer uma coisa mais focada só com empreendedores. Vamos ver o que vai acontecer. Está recebendo suporte da escola para fazer isso, mas uma das, vamos dizer assim, a principal coisa que a gente imagina que falta. E assim, é engraçado, porque assim, não estava na mesa, estava na plateia, e sempre ficava escutando os caras falar assim, eu sou empreendedor, empreendedor. Assim, dinheiro tem, falta bom projeto. Eu ficava olhando, pô, não pode, né? Você muda de lado, senta num lugar, realmente falta bom projeto. Então, eu acho que a maior dificuldade do crescimento é essa aí. Legal. Eu vou fazer essa pergunta agora para você, porque é uma pergunta que sai em todos os painéis. Ele já respondeu. O que existe? Falta capital ou faltam bons projetos? Eu acho que falta bons projetos, na verdade. Capital tem muito capital e tem muito... Não diria só capital, tem muito dinheiro, né? Aí tem um problema também de dinheiro de governo, que eu sou um pouco contra. Tem dinheiro demais de governo. Isso acaba criando incentivo errado para os empreendedores buscarem, digamos, capital anjo ou capital semente, né? Então, acho que falta uma questão de ajustar alguns financiamentos aí. Mas acho que falta bons projetos, concordo com a Maria. Bacana. Eu vejo que o investidor anjo ele tem até um papel de capacitação, não direto do empreendedor, mas eu acho que a gente pode ajudar muito o ecossistema, né? A gente recebe muitos convites para participar de bancas e de eventos, e a gente repassa isso para os investidores da nossa rede. Às vezes eu até digo para eles, eu não estou te indicando para ir nesse evento de empreendedores, porque você vai encontrar um projeto agora lá, mas você está ajudando esse ecossistema a se fortalecer. Então, nesse sentido, você na tua fala inicial, você falou muito de mentoria, né? Queria que você contasse um pouco mais disso, e se vocês já estão conseguindo ver esse papel do investidor anjo e o resultado dessa mentoria numa melhoria de projetos. A gente consegue ver, quer dizer, sei lá, tem gente que falta só escrever carta de agradecimento, assim, né? E-mail manda. Com certeza você vê, quer dizer, você pegar uma pessoa que tem um projeto que falta algumas peças, você falar para ela, você tem que montar isso daqui. Vou dar um exemplo específico, a gente fez um mentor para 2 meninas, não vou citar nomes, e a parte tecnológica era um negócio de tecnologia, a parte de tecnologia era completamente terceirizada. Eu falei, não, ninguém vai botar dinheiro nisso daí, não tem jeito, entendeu? Você interna esse negócio dentro de casa, coloca o cara como teu sócio, etc e tal, ou você vai bater, ou você vai achar um louco para investir em você. Um cara sério não vai botar dinheiro nisso daí, entendeu? Deve falar, pô, mas você tem certeza? Não, não tenho certeza absoluta, entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai, mas como é que eu faço isso? Senta com o cara, conversa com ele, convida ele para ser seu sócio, ou então desmancha o negócio, começa de novo, faz de outro jeito, não sei, mas se você não resolver esse problema, é caminho crítico, entendeu? Não dá para você ter uma empresa de tecnologia que é o teu core business é terceirizado, isso não vai existir, entendeu? Então parece lógico, mas às vezes a pessoa não é, porque o empreendedor, no fim da história, o cara tem que saber de tudo, ele tem que saber, no Brasil mais ainda, vai ter que ter PhD em tributário, tem que saber contabilidade, administrar, vender, comprar, incentivar pessoas, e é difícil a pessoa nascer com isso tudo, vai aprendendo ao longo do caminho, né? Então, realmente, chega a bola quadrada que tem que arredondar, o arredondamento é pelo menos. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho, geralmente de avaliação, quando o cara não é um empreendedor mais sênior, que já vem com vamos dizer assim, um projeto realmente pronto, a gente faz essa orientação ao longo do tempo, fica uns meses junto. Sempre, cada projeto tem um time, né? A gente apresenta, forma um time dessas pessoas que mais se identificaram. A gente não tem indústria agnóstica, quer dizer, tem gente de todo tipo de indústria, tem de agronegócio a tecnologia. Então, o cara que é mais focado naquilo vai trabalhar, ajudar naquele negócio. Trabalha junto até que chegue num local onde das 3, uma, a gente vê que realmente não tem jeito, ele não vai investir de nenhum jeito, ou a gente fala, bom, não está pronto, vai fazer isso, qualquer coisa, me liga, tal do mentoring, ou então realmente o negócio converge, a gente acaba investindo. Mas assim, não é um processo rápido, sempre é um processo lento, você tem que interagir com o cara várias vezes. Perfeito, queria saber como é que está isso lá na Gávea. Eu conheço alguns investidores da Gávea que são muito hands-on, que eu sei que fazem isso, mas queria saber como que isso funciona dentro da Gávea. A gente faz muito, a gente é muito ativo depois que é feito o investimento, mas a gente é mais ou menos contra fazer pre-mentoring.
Pre-Investment Venture. Porque uma coisa, como eu falou, pela razão óbvia, que toma muito tempo. Quer dizer, acho que o empreendedor não se dá conta, né, que os investidores anjos estão... O tempo é uma coisa muito limitada, a decisão de investimento mais limitada ainda. Então, o que a gente busca fazer em relação a mentor, quer dizer, uma saída, porque a gente ficamos presos nessa situação de, às vezes, começar a passar muito tempo com os empreendedores, né, que acaba sendo uma consultoria de graça que toma um tempo muito grande e acabava não dando resultados. O que a gente começou a fazer nos 2 anos para cá, a gente faz o que a gente chama de Workshop de Investment Readiness, que é justamente juntar o grupo de empreendedores e fazer um ensinamento sobre investimento anjo, o que a gente busca, o que a gente espera do empreendedor. A gente tem um checklist, aí senta com eles e diz, falta você fazer isso, isso, isso e isso. Quando você tiver preenchido os requisitos, você volta e fala com a gente. Porque é justamente a questão de você não perder o tempo do investidor. O tempo do investidor é precioso. Ele está ali para investir, não está ali para fazer mentoring. Então, acho que o empreendedor tem que fazer também esse dever de casa, né, se preparar mais, quer dizer, antes de buscar o investimento. Acaba isso prejudicando o ecossistema como um todo. Depois que a gente faz o investimento, sim, a gente é um investidor anjo clássico, no sentido de ser extremamente proativo. A gente tem um investidor líder que vai liderar um grupo, e esse grupo vai colaborar diretamente com a empresa, né? Tem alguns que se envolvem em posições de dentro da empresa, mas tipicamente eles não recomendam isso, porque a gente quer que o investidor anjo faça vários investimentos, então você fica preso numa empresa, você fica limitado, né? Mas o grupo como um todo, o grupo investidor participa, e esse grupo investidor mobiliza a rede como um todo. Nós somos 34 associados com diferentes expertises, então você não só os 4 ou 5 que estão participando do investimento, é capaz de também mobilizar outros. Então, nossa mentoria é muito intensa depois que é feito o investimento. Perfeito. Eu acho que a gente que está aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente tem um pouco mais de facilidade, mas eu tenho ouvido muito se falar, eu acho que assim, tem vários grupos surgindo em outros estados e tudo, mas em alguns casos existe uma dificuldade de se atrair novos investidores qualificados, investidores que justamente possam agregar tudo isso. Eu sei que o teu caso é um pouco especial, né? Vem a partir de uma rede de relacionamento. Então, eu gostaria que você me contasse um pouco como é que está esse processo de atração de novos investidores, como vocês os recebem, como é feito esse processo. Você tratou uma dificuldade organizacional dessas grupos de investidores anjos, né, que está sempre renovando seus quadros, né, que é natural que os grupos tenham uma perda de quadros, né, pessoas têm diferentes momentos de vida, inclusive os investidores, né, e a gente busca fazer isso, né, gerando uma credibilidade, uma legitimidade no mercado, fazendo bons investimentos, né, esperando que a gente, em algum momento, vamos ter alguma saída por aí, né, Cássio, para gerar um exemplo na indústria, né, e a gente participa, digamos, de eventos de empreendedores, a gente está sempre aberto, a gente não faz mentoria, mas a gente participa em todos os eventos de empreendedores que a gente é convidado, né, como banca de juramento, como dando palestras, então um pouco a gente circula nesse meio intensamente dentro do Rio de Janeiro e também estamos começando a colaborar com vários grupos também. A gente tem uma colaboração muito estreita com um colega que não está aqui, a Vitória Angels, né, que a gente já teve lá várias vezes. Vamos lá ajudar eles também a buscar investidores, com a Curitiba Angels também, então a gente também faz essa atividade, né, de colaborar com outros grupos, que a gente também tem a mesma lógica de vocês, na do Brasil, de reforçar esse movimento. Que bacana. E uma das coisas que eu vejo também o pessoal perguntar muito é como a gente consegue encurtar esse tempo do investimento anjo, né? A gente está num cenário em que a gente também tem, às vezes, uma janela de oportunidade, tem muitos projetos interessantes surgindo, faltam ainda, mas existe muita coisa interessante, e você tem um timing que é necessário para que o investidor anjo faça essa avaliação. Mas, às vezes, o timing do projeto também é um pouco mais curto. Então, como é que vocês sentem? Isso está adequado, não está adequado? O tempo que é necessário de análise hoje no Brasil, qual é mais ou menos para cada uma das redes? E se isso está bem ajustado com o que é necessário para que esse projeto realmente decore? Queria que os dois respondessem. Então, nosso cronograma é mais ou menos assim. A gente faz uma reunião cada 6 semanas. Então, nessa reunião, apresenta 3 projetos. Se tudo der certo, os 3 projetos são pré-selecionados para fazer a avaliação. Na outra reunião, 6 semanas depois, o pessoal retorna para apresentar o que andou disso daí. Se andou tudo certo, provavelmente eles vão voltar com uma ideia dizendo assim, tá legal, realmente avaliamos, fizemos isso, fizemos aquilo, e estamos querendo investir. Ou não, ou volta lá falando, falamos com o cara, tem esse problema, tem aquele problema, pedimos esse tipo de lição de casa, e etc e tal, né? Então, assim, eu diria que se tudo der certo, o ritmo seria de bater um martelo em 12 semanas, 6 mais 6, assim. Esse seria, vamos dizer assim, o fluxo. Daí vai fazer um trâmite de documentação, entra advogado
acaba demorando um pouco mais. E, sei lá, umas 20 semanas seria um cronograma razoável para um projeto que tiver tudo certo. O problema é que se você identificar qualquer coisa, eu falo para os empreendedores, né? A nossa função é não investir, né? A gente entra para falar com ele para ver se a gente desiste. Esse é o nosso objetivo. Eu quero ver se eu consigo desistir. Se eu não conseguir desistir é porque a gente vai investir. Se a gente conseguir desistir, a gente desiste e vai para o próximo. Por quê? Porque é tudo. Você tem que fazer uma análise comportamental do cara. Você vai casar com o cara, você não quer casar com um cara que seja louco. Você tem que fazer uma análise de execução. Você não consegue avaliar isso tudo em 2, 3 reuniões, entendeu? Então, às vezes, precisa de ter um tempo de você namorar um pouco, vamos usar esse termo, com o empreendedor, para você conseguir ver se vai dar certo. Então, no nosso modelo, que não é só assinar um cheque, a gente quer assinar um cheque e ser um investidor ativo, né? Acompanhar mesmo o negócio. Então, sei lá, time seria mais ou menos isso. Eu não me preocupo não, todos os empreendedores que chegaram e falaram assim, não, eu tenho time, tenho que andar rápido, eu falei, cara, procura outro, não tem problema não, vamos pro próximo, assim. A gente não recebe muita pressão em relação a esse timing, não. Eu não sou muito preocupado, se o cara tiver uma ideia fabulosa, que vai dar milhões e ele estiver completamente assegurado, pega dinheiro no banco, não tem problema nenhum, entendeu? Não é certo para nós. Porque o cara vai entregar um equity da empresa dele, se a empresa é tão fabulosa e precisa de dinheiro tão rápido. Então, assim, de novo, daí volta naquela história lá do começo, quer dizer, o cara não está preparado, entendeu? Ele lê TechCrunch, acha que fez o Facebook e quer falar com você. Sei lá, eu falo, assim, a gente é azarado, entendeu? A gente não acredita que a gente vai investir num negócio que vai virar um Facebook. A gente quer investir num negócio só que dê certo. Adorei aquele cara de manhã cedo falando em exits de 30, 40 milhões. Nossa, pra gente tá fantástico, entendeu? Pô, se der 300, 400, melhor, entendeu? Mas assim, sendo bem realista, é complicado você achar. E, de novo, você vai fazer coisa que vai dar errado, todo mundo sabe, isso é estatístico. Agora, não é por isso que eu vou selecionar um cara que já vai dar errado, né? Eu vou selecionar um cara que vai dar certo e depois eu vou descobrir que vai dar errado por problema da minha má seleção. É mais ou menos isso que a gente acredita, entendeu? Então, assim, respondendo objetivamente essa pergunta, eu acho que o ciclo é meio longo mesmo, tem que ser, não tem como ser muito rápido. Se dinheiro rápido, pega no banco. Então, a nossa sistemática, no final do tempo, é praticamente parecido, né, com o do Magno, né? A gente faz 5 gavetas de fórum por ano, né? A gente tem um ciclo para trás do fórum, que é mais ou menos um mês e meio antes, a gente faz, nosso comitê de operações faz uma pré-seleção. Em geral, a gente vai tirar 12 empresas que a gente vai entrevistar, a gente acabou de fechar um ciclo ontem, né? Então a gente selecionou 3 empresas antes para o nosso fórum, agora dia 12, né? Então essas 3 empresas agora a gente vai ter 2 reuniões com ela para preparar a apresentação, vão ser apresentadas para os associados, né, no dia 12. A gente dá 10 dias para os associados expressarem o seu interesse, vai se formar um grupo de negociação, e nesse momento só, né, para os empreendedores, que a gente vai assinar um acordo de confidencialidade, que às vezes o pessoal também quer, eu não quero revelar meu segredo, mas tudo bem, se você não quiser. Bom comentário, né? Porque tem gente que, assim, para falar a ideia, já quer assinar um acordo. A gente avisa bem cedo, ó, a gente só vai assinar acordo de confidencialidade depois que tiver um grupo de negociação interessado que vai começar a negociar com vocês. Nesse momento, depois da primeira reunião do grupo com vocês, é que a gente vai pensar em assinar alguma coisa. Eu não vou perder tempo de assinar acordo, se eu não sei se eu vou para frente com esse investimento. Um pouco também de economizar esse tempo aí. Então, eu diria que do ponto de vista tipicamente a gente gostaria de demorar no máximo 3 meses, né? Quer dizer, alguns investimentos que a gente conseguiu fazer em um mês, a gente tenta um pouco fazer essa estratégia que eu comentei antes, né? De participar no máximo de eventos, de competições, de julgamentos de plano de negócio, né? Porque aí você começa a conhecer os empreendedores. Os empreendedores circulam no mesmo lugar. Então, você foi a uma competição, foi outro evento, foi outro, o pessoal falou, você já conversou com ele 3 ou 4 vezes, ele foi pré-selecionado, então você já teve 2, 3, 4 conversas, diferentes associados já falaram com esse empreendedor, então você já tem uma opinião formada, não é só de uma pessoa, mais de 3 ou 4, né? Então, quando ele vai se apresentar para o grupo como um todo, umas 5 ou 6 pessoas já conhecem aquele empreendedor, já tiveram 3 ou 4 conversas, então isso acelera um pouco o processo. Então, aqueles investimentos que a gente conseguiu fazer em um mês e meio, foram justamente pessoas que a gente identificou em diferentes competições de negócio ou rodadas de negócio, que a gente já teve essa conversa antes. Então, tenta fazer esse processo para ganhar tempo, justamente. Bacana, Eleutério. Você está falando de seleção de projetos, né? Então, eu queria que você contasse um pouco quais são as áreas que vocês estão olhando, que você percebe que os investidores estão interessados, quais são as melhores oportunidades. A
A gente não é um grupo especializado, né, porque a gente é um grupo bastante heterogêneo. Cada investidor tem sua tese de investimento. Tem pessoas na Gávea que só investem em digital, tem pessoas que só investem em software. Eu tenho uma tese diversificada, eu investi em varejo, digital, software, manufatura. Então, e a gente, hoje em dia, é um curioso no Rio de Janeiro, a gente tem aparecido boas oportunidades, não só no digital, né, mas tem aparecido muitas oportunidades do interior do Rio de Janeiro, mais manufatura, montagem, alguns negócios que têm uma certa tecnologia, tem mercados interessantes, são oportunidades disruptivas do ponto de vista de mercado, né, que a gente não vê na cidade. Então, isso tem sido algo de novo que a gente tem visto um pouco, oportunidades vinda do interior do estado um pouco, né, não sei como é que a situação aqui em São Paulo. Bacana, e Magnus, a mesma pergunta para você. O que vocês estão buscando, o que vocês estão olhando? De novo, a gente não tem, sim, nenhum foco. A gente tem gente na nossa rede que basicamente orbita em todas as indústrias. Tem até um caso engraçado de um membro nosso que dá para contar, é meio folclórico, assim. No final do ano passado, a gente avaliou uma empresa de cosmético, né? E eu estava meio receoso de olhar negócio de cosmético. Fez uma pesquisa básica, tem 2.000 empresas de cosméticos no Brasil, né? Botar lá para avaliar, os caras vão olhar e falar, pô, tá num negócio que tem 2.000, bem, varejo tem até mais, né? Enfim. Aí no final um cara chegou para mim e falou assim, pô, Magnus, achei super legal esse negócio aí que você trouxe, porque assim, ó, minha família trabalha no negócio da família que a gente fabrica cimento, né? Usina de cimento, bota naqueles caminhão e entrega em obra, né? Esse negócio de cosmético tem tudo a ver com o que eu faço, né, cara? Você mistura coisa, empacota, ensaca e vende, né? Bem claro pra mim. É diferente daqueles negócios de internet que vocês vêm aí e começam a falar de CPA, não sei o que lá, não sei o que vocês estão falando, né? Tudo bem, estou participando aqui, vamos indo. Realmente todo mundo me convenceu a investir. Eu posso até investir nesse negócio de internet, porque vocês estão falando, mas eu não entendo nada. Então, assim, a gente olha qualquer coisa, né? Só que, assim, a gente não olha tudo de qualquer coisa. A gente olha um negócio bem específico de qualquer coisa. Precisa de alguma coisa que consiga, que a gente tenha a visão clara, que aquilo vá valer 10 vezes daqui a algum tempo. Quer dizer, eu vou entrar hoje colocando 1 e quero tirar 10 daqui a algum tempo. Isso para a gente tem que ser claro. Então, se não for um negócio que seja, usando a linguagem do mercado, escalável, quer dizer, se o negócio não puder crescer, para a gente não interessa. Porque não adianta nada, entendeu? De novo, você quer só dinheiro para devolver o dinheiro, pega dinheiro no banco. Sempre vai ser mais fácil. Pô, Itaú, não sei quantos mil agências os caras têm, o Bradesco, não sei quantas mil. Banco do Brasil. Você tem vários bancos aí, entendeu? A gente é um grupo que tem 82 pessoas, que não adianta. É um negócio super nichado, específico, uma determinada coisa, que é investir para ficar com um pedaço de uma empresa que vai se valorizar 10 vezes, que a gente vai ter algum retorno em relação a isso. Se não for assim, não serve. A gente tem uma lista de princípios, a gente criou e amadureceu dentro do grupo, tem 16 princípios, né? Então, dentro dessa parte do Tenex, é bem específico, né? A gente dá até um exemplo, que assim, ó, a gente nunca vai investir num pet shop, mas a gente pode eventualmente investir numa rede de pet shop que vai escalar para o Brasil inteiro. Quer dizer, é a mesma coisa, só com um formato diferente. O cara, você vai fazer uma rede que ele vai franquear e vai crescer muito, faz sentido, porque você consegue acompanhar isso. O cara vai fazer um pet shop para ficar lá, entendeu, cuidando de cachorro a vida inteira, pode ser um bom negócio, mas não é um bom negócio para a gente, entendeu? Então, o nosso negócio é específico. Não, super bacana, mas vocês me enrolaram um pouco, tá? Por quê? Porque, por exemplo, qual que é a minha experiência? A gente também tem uma rede diversa, também tem teses de investimento diversas, mas eu percebo, por exemplo, que se eu trago uma empresa ligada a segmento de moda, para dar um exemplo, você falou de cosmético, que é escalável, o empreendedor é bom, a gente bateu aquela lista, tá ali. Ela, no geral, desperta na rede muito menos interesse se eu trouxer, por exemplo, tecnologia aplicada à educação, ou à saúde, ou mesmo... Pra gente. Então eu queria saber... Isso é legal. O pessoal gosta? Não, hoje não avaliou nenhum, mas assim... Assentimento, eu acho que ia ter uma receptividade boa. A gente não gosta muito desse batidão, assim, que a gente falou, tecnologia aplicada à educação. Está todo mundo fazendo, vai ser difícil convencer o pessoal a fazer uma coisa, tipo Me Too, não sei se vai muito para frente, entendeu? Mas desses projetos que vocês trouxeram agora, desses últimos, quais são os segmentos? Tem segmento, como eu falei, manufatura, varejo, tem internet, tem software. Mas a gente já viu o negócio de cosméticos, já viu o negócio de moda.
Até um negócio de moda curioso, depois se quiser eu passo para você, bem interessante para os seus empreendedores associados, era uma calcinha que levantava a bunda da mulher. Mas é uma tecnologia patenteada, inclusive. Então a gente vê coisas exóticas também, né? Ver como é que o cara ganha dinheiro. Eu acho que os meus exemplos mais exóticos sempre vêm do Marcelo Nakagawa, ele me conta cada história assim, impressionante. Gente, super bacana. O que eu queria agora, a gente está chegando perto do final, é vocês dizerem, na visão de vocês, né? O Botelho tem muito tempo de experiência, vocês têm uma rede que vem com toda uma carga internacional. O que precisa ser feito? O que está faltando no Brasil? No que a gente tem que trabalhar junto para que a gente realmente possa dizer existe investimento anjo no Brasil? Claro, tem um movimento maravilhoso, nós todos sentimos isso, mas todos nós sabemos que tem muito trabalho para ser feito. O que é fundamental? Se a gente precisasse escolher poucos tópicos, o que você faria, Botelho? Acho que eu voltaria para a sua pergunta inicial, né? Capacitar os empreendedores e capacitar os investidores. Porque acho que esse binômio, no final, é que vai fazer a diferença, né? Então, em termos de acelerar esse processo, né? Capacitação de empreendedores, se os investidores não estiverem preparados, também não vai andar, né? Então, a gente tem que andar juntos esses dois. E, logicamente, o óbvio, né? É um pouco um problema geral do Brasil, porque a questão da saída. Né? Isso não depende da gente, depende de convencer os fundos de VC, os fundos de seed, né? A começarem a dar saída para nós. Então, esse é outro escapa para a gente, mas é um processo de conscientização dessa cadeia para cima, né? Da necessidade da saída para nós. Bacana, Mário. Bom, de trás para frente. Eu acho que investimento anjo sempre teve e continua tendo, né? Não é um negócio de agora, é um negócio milenário, né? Quer dizer, financiamento de projeto, desde navegação financiada por rei, isso que teve, né? Isso vai continuar tendo. A mulher mostrou hoje de manhã ali o Family, Friends and Fools, né? O nosso negócio é um pouquinho diferente. A gente quer ser um grupo onde a gente vai fazer um projeto que o grupo vai trabalhar em cima do negócio, que vai assinar um cheque maior, uma quantidade de gente maior, para dar um apoio maior. Então é isso que a gente quer fazer, né? É bem específico. Então, agora, de novo, cai no círculo vicioso, capacitar empreendedor, como é que faz isso também não sei. Tá aí uma boa ideia de algum projeto, se alguém quiser, de repente a gente pode até investir. Muito bom. A questão da saída também, a gente teve muita discussão em relação à saída, a gente desistiu da questão da saída. Filosofia interna nossa, se o projeto for bom, ele vai encontrar uma saída, entendeu? Não adianta a gente ficar pensando num cara que tem uma receita de 10 mil reais por mês, para que ele vai ser vendido. O dia que ele tiver num tamanho para ser vendido, o mundo já mudou, o mercado dele mudou. Não adianta o cara chegar e falar, vou vender minha empresa para HP. Pô, se a HP não exista mais, né? Não tenho nada contra a HP, muito pelo contrário, acho que eles vão continuar existindo, mas eu estou dando um exemplo. Então, assim, saída, eu acho que não preocupa. Eu acho que se for coisa escalável de tecnologia e correlatos, eu acho que esse acompanhamento junto com o fundo para fazer follow-on, etc. e tal, é importante. A gente tem feito contato com a maior parte dos fundos que estão aí, então também não teria grandes preocupações de indicar projetos nossos para eles, mas eu acho que se quiser ter escala vai precisar ter mais disso. E daí, os problemas usuais do Brasil, né? Quer dizer, você não pode virar sócio da empresa, porque você fica lá, carga tributária ridícula em termos de alta, né? E todos esses tipos de problemas. Então, eu acho que assim, parte do problema que o Brasil tem, a gente sofre porque a gente está no Brasil, não é porque a gente faz esse tipo de atividade, entendeu? Eu acho que é um problema que está inerente a todo mundo, e eu acho que a hora que resolver, vai resolver para todo mundo. E também não vamos nós, sugestão de ir do BIN lá, de ir para a rua, podemos até ir, mas assim, não sei se é altamente efetivo. Mas eu acho assim, esse movimento de rua pode ajudar esse tipo de coisa. Então, assim, sei lá, pegar o Paraguai como exemplo, né, só para ficar bem gritante, que lá tem 2 impostos, imposto de renda e IVA, aqui nós temos 40, entendeu? Então, se você fizer uma reforma tributária, você já vai ajudar o investimento anjo de maneira assustadora, entendeu? Se você fizer uma reforma judicial aí, da prática judicial, você também vai ajudar a gente um monte, mas não vai ajudar só a gente, vai ajudar todo mundo, entendeu? Então assim, a gente meio que está na mesma canoa, não é uma bandeira, eu acho assim, específica da atividade que a gente faz.
É uma maneira, a gente investe em empresa. Tudo que você fizer que melhorar para a empresa se desenvolver, vai automaticamente desenvolver a gente, entendeu? Eu acho que o que tem que fazer é focar não na nossa atividade, mas na atividade da empresa. Você criar um ambiente para a empresa se desenvolver melhor, automaticamente o resto vai no barco, entendeu? A gente vai junto. Muito bacana, acho que isso é super importante. Queria deixar o microfone aberto para as considerações finais. Eu só queria, em relação à saída e pegando o gancho aí que o Magno falou, né, também talvez outro ponto que está faltando na indústria é a gente se aproximar não só do outro grupo, mas se aproximar também dos fundos de capital semente. Né? Então, uma coisa que a gente está começando a fazer, a gente já teve um Series A com fundos de VC, estamos fechando um Series A agora com fundo de capital semente, estamos com uma empresa está indo para o Series B, quer dizer, então, essa integração na cadeia vai ser uma coisa que vai vir natural, mas acho que também precisa trazer o Roberto Guilherme já foi embora, né? Mas essa aproximação com a indústria de VC e tem que ser buscada. Então, eu deixaria essa mensagem. Magno. Falamos bastante. Falamos bastante, queria agradecer a participação de vocês e ficar até o final. Não, muito bacana. Queria agradecer muito a presença de vocês. O que a gente percebe, que eu acho que é o que mais me anima, é na maturidade desse ecossistema, é essa ligação, essa conexão que cada vez mais vem se formando, né? Entre nós, como rede de anjos, com todas as entidades de fomento, a educação empreendedora, poder conversar com os fundos de investimento, conversar com o governo. Eu acho que isso é um estímulo enorme para que a gente realmente possa, daqui a alguns anos, olhar para trás e dizer, realmente, hoje a gente vê essa atividade de investimento anjo gerando resultado de desenvolvimento do país e ter a alegria de saber que a gente contribuiu um pouco. Né? Assim, muito obrigado, Magnus, muito obrigado, Botelho.